Bom dia a todos, meus queridos irmãos e amigos, né? Eu gostaria de dar uma ênfase aí em Marcos capítulo 9, o versículo 38 em diante. Vamos ver o que é que diz a Bíblia, porque é importante entender o significado. Porque muitas pessoas hoje estão sendo coagidas, perseguidas, disciplinadas, excluídas, tratadas com indiferença pelo fato de não se harmonizar com a organização e não seguir as normas de homens, né? Então olha só o que diz. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. O primeiro ponto aqui, João, né, era um dos discípulos de Cristo. E aqui diz que ele contemplou um homem e em seu nome expelia demônios. Então ele tentou proibir. Então muitos estão fazendo isso aí hoje em dia. Estão tentando proibir. Pelo fato, por exemplo, nós somos adventistas. Aí olha um batista, um assembleano. Tem muitas doutrinas erradas, né? Estão embriagados com vinho de Babilônia, assim como nós. Mas está pregando justificação pela fé, da maneira como ele entende. Agora eu vou proibir ele, porque ele não tem a mesma visão que eu. E se Deus estiver usando ele? Porque hoje, infelizmente, a igreja como organização perdeu suas características primitivas, sua identidade profética, sua missão profética. Se mergulhou com o mundo, isso foi suficiente para excluir Deus da igreja. Porque não existe servir dois senhores, né? Então, o discípulo aqui, vamos colocar enciumado, né? Da mesma forma lá, quando... Isso aqui é uma ênfase, né? Quando o jovem rico vem e o pai começa a matar as melhores ovelhas, o irmão mais velho ficou o quê? Enciumado, irado. Porque não era para ter feito isso aí com ele. Ele nunca tinha recebido tal benefício. E esse aí estava transviado, retornou. Então a gente analisa que a gente tem esse espírito, né? De inveja, espírito de egoísmo, espírito de criticismo, né? Que se manifestou no irmão mais velho. O que aconteceu em Minneapolis? Como Jones e Wagner pregaram uma mensagem que não se harmonizava com a concepção errada da organização, que eles estavam pregando uma justificação pelas obras da lei, pela justiça da lei, um legalismo, né? Porque eles tentavam mostrar para o mundo ou para a igreja que nós éramos salvos pelo fato de guardar a lei. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque amamos a Deus. E automaticamente, quando Deus vive em nós, nós vamos ter prazer na lei do Pai. E cumprir, não com o jugo de servidão, mas não vai ser um fardo, né? Como diz, hoje é sábado, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, é um fardo. Então tentando obedecer a lei como uma obrigação, mas é por amor. Então, dando continuidade, isso aqui é só uma ênfase, né? Porque, como não se harmonizava, então eles bateram contra os mensageiros, né, que Deus designou. Então a Bíblia, a gente tem que entender que as pedras clamariam, não é pedra literal não. Isso é uma linguagem figurativa. Hoje tem pessoas que estão pregando o evangelho. Na sinceridade deles, mesmo que tenha mesclado com erro, né? Nós analisamos que a maior massa por Deus está lá fora. Até um ímpio pode pregar. Paulo diz que o evangelho é pregar de todas as formas. Seja por contenda, seja por ira, seja por inveja, mas está sendo pregado. Certo? E eu lendo Cristo Triunfante, Ellen White, ela dá uma ênfase nesse ponto. De que forma? Aí eu ficava para mais um falso profeta. Uma pessoa que não está vivendo o evangelho. Como é que vai pregar para outra pessoa? Ele já disse, não é que aquele que está pregando, que não tem o poder do Espírito, que não está vivendo nada, que vai convencer e transformar aquela pessoa. Quem convence, transforma o Espírito Santo. Só que como aquela pessoa é sincera e está com fome e sede de justiça, e ouve aquela mensagem, sabe que é verdade, mas aquele que está pregando não está vivendo, ele vai dizer dessa mesma forma. Mas aquele que ouve é sincero e agora vai se aprofundar e vai salvar. E os que estão pregando que não estão vivendo vão se perder. E os que não estão vivendo como uma organização, que se mesclaram, se embriagaram com vinho de Babilônia, estão bêbados, titubeando, adorando Deus deste mundo, né? E agora quero proibir aqueles que estão levando a mensagem, que não é da forma deles. Tem que ser pregado da forma deles, no método deles, não no método de Cristo. Certo? Então isso aí eu creio que seja uma obra maligna. Ele não deve proibir ninguém de pregar o evangelho, de distribuir um livro, de entregar um panfleto. Agora imagine, eu entregar um livro que é igual ao Grande Conflito, só muda a capa, a Grande Controvérsia. Não, mas eu não posso entregar, porque não é o Grande Conflito, não tem direitos autorais, a organização não sancionou. E Paulo, irmãos, e João Batista pediu permissão da organização? Eles cursaram teologia para poder pregar o evangelho? Pediram autorização para o clero? João Batista não respeitava o clero, porque não se harmonizavam com a lei de Deus, com os princípios do reino do céu. Então ele pregava a mensagem, ele batizava. João Batista era pastor? Ele não pode batizar, né? Quem entrega livros, irmão, vocês têm que entender, é um comportor. E ele vai falar no comportor evangelista que o comportor faz a obra de ministro. Ele é o ministro da página impressa.
E esses mensageiros silenciosos, que são os livros que os compositores distribuem, ela diz que eles vão brilhar nas instantes. E aquele outro grande anjo, a obra do outro anjo que vai vir, em grande parte, será cumprida pelos mensageiros silenciosos. E um comportor, ele é um ministro. Por que ele não pode batizar? Mas um comportor que segue os princípios de Deus, não é o comportor do capeta, que está distribuindo livros que contém o vinho de Babilônia. O verdadeiro comportor está distribuindo livros que tem a verdade presente. Dando continuidade aqui em Marcos, capítulo 9, verso 39, diz assim: Mas Jesus respondeu: Isso aqui é Cristo, isso aqui não é organização e nem homens. É assim diz o Senhor. Não lhe proibais, porque ninguém aqui faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra mim é por nós. Outro exemplo, aqui são vários exemplos. O leitor superficial não vai entender isso. Por isso que a gente tem que se aprofundar na palavra. Vocês se lembram quando Áquila e Priscila chegam em Atenas? Quem estava lá pregando? Apolo. E o que Áquila e Priscila falou? Que eles não sabiam de nada? Que eles estavam pregando uma mensagenzinha fraca? Não, eles diziam, o que eles falavam? Apolo era um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Só que ele não tinha toda a luz da verdade. Qual foi a função que Áquila e Priscila fizeram? Convidaram eles e agora pregaram o restante da mensagem que ele não tinha. Não criticaram, não zombaram. E nem proibiram eles de pregar. Apolo, né? Áquila e Priscila não proibiu. Então, irmãos, o que está faltando, além da simplicidade, é a humildade. Porque a igreja, como organização, eles são orgulhosos. E o orgulho é uma das características do diabo. Certo? O obreiro orgulhoso, cheio de si, presunçoso, são características de Satanás. Então, ele não deve tratar nenhum companheiro que está levando a mensagem com desprezo. A gente tem que estimular e auxiliar. E ajudar, tanto financeiramente e através das orações. Não proíbe. Em Marcos capítulo 9, o versículo 41 diz assim: Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Olha o que Deus diz. Então, se a gente fizer tropeçar uma pessoa dessa que está praticando boas obras pela justiça de Cristo, e por nós mesmos nós não temos... nossa natureza caída, ela não produz boas obras. Ela produz mais obra. Mas quando a pessoa está em Cristo, ela vai produzir boas obras. Certo? Pelos frutos conhecereis. Então, o que acontece? Aqui diz que ai daqueles que fizeram desse pequeno tropeçar. Como fazer tropeçar? É desanimar. É criticar. É proibir ele de pregar, fazer algo para Cristo. Porque quer dizer que a igreja como organização está repetindo o mesmo erro do Israel de outrora. Porque Israel de outrora, ele vai te falar desejado, que eles eram exclusivistas. Que eles pensavam que o evangelho, eles monopolizaram o evangelho, que o evangelho só eles eram dignos de pregar, só eles eram dignos de salvação. Por isso que Cristo ali usou a mulher cananeia para mostrar para os discípulos como a nação de Israel tratava os seus semelhantes. Cristo chamou ela de cachorro. Ó, tem uma cachorra. Os cachorros que comem migalha. Então tratou a mulher de outra raça com indiferença. Cristo não fez isso de propósito. Ele ilustrou para os discípulos como a nação de Israel estava tratando as nações pagãs. E interessante que durante 4.000 anos, através do ritual do santuário, os sacerdotes, né, como diz Oséias 4:6, o meu povo parece que falta conhecimento, e tu, sacerdote, né, vão ser retalhados com facão, como ele fala em Primeiros Escritos, vão receber as pragas e vão ser destruídos lá no cônjuge da morte, que é Ezequiel capítulo 9, porque eles são os culpados da nação de Israel ter se perdido, estão sendo culpados hoje. Da igreja está em apostasia, em mundanismo, sendo como arão frouxo, trazendo o mundanismo e as coisas do diabo para dentro da igreja, certo? Então esses aí vão rebolar na cinza de Jeremias 34. Tá entendendo, irmãos? O negócio aqui é sério. Então o que acontece? Os ministros que deveriam ensinar através do ritual do santuário o que era pecado, quem era o Cordeiro de Deus, a obra de Cristo, através do ritual do santuário, que era um evangelho pregado em símbolo, né, foram corrompidos pela avareza. Porque quando Cristo veio, João Batista, o precursor dele, preparando o povo, o que é que os sacerdotes, os bonitão sacerdotes, né, o clero, estava fazendo? Roubando, dentro do templo, ensinando o povo a pecar. Se deleitam nos pecados do meu povo, Oséias 4, 9 e 10, continua a leitura lá em Oséias, eles se deleitam no pecado. Estão fazendo a mesma obra do diabo e a mesma obra do mundo. O mundo escraviza o povo pela máfia da indústria farmacêutica e pela máfia da indústria alimentícia. A indústria alimentícia adoece e a indústria da máfia das farmácias faz o povo ficar escravizado. Então hoje o clero faz a pessoa ficar escravizada com essas falsas doutrinas, com esse evangelho barato, né? Esse evangelho miserável, distorcido que estão dando para o povo. Entende, meus amados? Dando palha para o povo comer. Por isso estão desnutridos espiritualmente, mortos em delitos e pecado. Porque eles têm prazer no pecado do povo. Quanto mais pecar, é mais dízimo, é mais ovelha. Eles tinham que ir levar a ovelha e pedir perdão, e pecava e vinha e pedir perdão. Quer dizer que aquele ritual ali estava distorcido. Os sacerdotes distorceram o plano da redenção. E hoje está diferente? Peque e viva. Peque e viva. Traga teu dízimo, segundo dízimo, terceiro dízimo. Pactos de oferta. Peque e viva. 380, ele fala que os ministros não tocam mais no pecado da igreja.
estão condescendendo com o pecado dos bodes. Porque ela diz que lá tem uma classe aristocrata, ricos, e não pode tocar no pecado. Então peque viva. O importante é o dízimo. Então, irmãos, essa aqui é a questão. São mercenários, filhos do diabo, pregando um evangelho falsificado, e agora nós estamos proibindo aquilo, vocês estão pregando o evangelho eterno. Vocês estão vendo que incoerência, entendeu? Que contraditório desses filhos do maligno. Então, isso que nós temos que entender, irmãos. Isso aqui é coisa séria. Aí, se alguém distribui um livro que não seja da editora, da casa publicadora, e lá da casa publicadora, As Portas do Inferno, porque em 1901, quando John Harvey Kellogg, obreiro médico missionário, introduziu o panteísmo, ele passou como se diz, influenciar a juventude da igreja para ser comportor da obra do diabo, distribuir livro e templo, Deus no corpo humano, espiritismo puro, lançando por terra o centro de nossa fé, que é a mensagem do santuário. E lá pegou fogo, o sanatório pegou fogo, a casa publicadora, e os bombeiros, quando mais jogava água, era como se fosse gasolina. E essa casa publicadora aí tá para pegar fogo, porque é as portas do inferno. Tá entendendo, irmãos? Porque lá tem livro de romance, livro da CPAD, livro da editora Abdos, livro de espiritismo, livro de bruxaria, livro cheio de heresia de pastor Bulhon, de Amin Rondô, da organização, entendeu? Aí esses homens podem pregar heresia. E os humildes servos de Deus não podem pregar a verdade. Rapaz, é brincadeira desse filho do capeta mesmo, né, irmãos? Então, dando continuidade. Diz assim, a inspiração. Os dirigentes inclinam-se a condescender com o espírito manifestado pelo apóstolo João, quinto testemunho 461. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Ou seja, não seguiam os métodos deles, né? O evangelismo falso deles. E em teu nome expulsamos demônio, o qual não nos segue. Ou seja, e nós proibimos, porque não nos segue. São essenciais a organização e a disciplina. Mas há agora grande risco de apartar-se da simplicidade do evangelho de Cristo. Ela diz, o que necessitamos é menos confiança em meras formas e cerimônias. É o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. E muito mais poder da verdadeira piedade. Se sua vida e caráter forem exemplares, trabalhem, todos quanto quiserem, diz a pena inspirada, em qualquer atividade. Ainda que não se conformem tudo com os métodos usados por vocês. Não se deve proferir uma palavra para condená-los ou desanimá-los. Quando os fariseus quiseram que Jesus fizesse calar as crianças, que lhe cantavam louvor, o Salvador disse, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A profecia tem de se cumprir. Outra característica da organização são fariseus. Os fariseus não viviam o evangelho eterno. Certo? E além de exigir que a igreja pregasse, os fariseus não exigiam que o povo vivesse. E hoje a organização está contrária aos fariseus. Além de ser fariseus, eles ensinam o povo a pecar. Nem ensinam o povo a querer viver na força, como legalismo. Eles não viviam, né? Mas eles batem no peito e dizem que estão salvos. E ensinam o povo a dizer que está salvo. Nunca foram justificados, nunca nasceram de novo. Se converteram ao paganismo e dizem que estão salvos. Irmãos, interessante que na época de Cristo, sim, é tanto assunto, é tão profundo. Eu fugi um pouco lá do ritual do santuário. Agora eu pergunto para os irmãos, 4.000 anos de mensagem. Que os sacerdotes deveriam pregar mensagem. Quando Cristo veio, como é que estava o povo? Ele já disse que estava cegado pelo paganismo, né? Pela sabedoria grega, filosofia grega romana. Filosofia grega, na época de Cristo, os sacerdotes foram instruídos lá em Alexandria. Vinham de Alexandria e agora esse sacerdócio corrompido, esse ministério corrompido, eles queriam ensinar. Até para Cristo. Olha só. Eles disseram, isso aí é analfabeto, ó. Isso aí, ó, não conhece as letras, porque não estudou aqui, na escola de Alexandria. Entendeu? Um falso evangelho. Então, hoje, da mesma forma, os ministros para se formar em teólogos, PhD, bacharel, eles vão mergulhar lá dentro de Babilônia. Traz o vinho de Babilônia para dentro da igreja. Aí vão estudar psicologia, que é a ciência do diabo, filosofia para filosofar dentro da igreja. Cristo não usou psicologia nem filosofia, não. Cristo usou o evangelho eterno, puro e não adulterado. Certo? Então, quem pegou o evangelho? Quem entendeu as profecias? Os pagãos do Oriente e os pastores de Belém. Cadê o povo de Israel? Cadê os sacerdotes? Cadê o clero? Cadê os fariseus? Cadê os escribas? Cadê esse povo que se diziam sábios na palavra e que estava pregando o evangelho? Me diz aí, irmãos, cadê eles? Quem que entendeu a mensagem? Por que em 44, Ellen White fala 380 grande conflito, que a mensagem em grande parte foi pregada por leigos? Porque Cristo almejava abrir a mente dos sacerdotes orgulhosos, mas infelizmente rejeitaram. O primeiro convite foi para eles. Cristo pega os 12 e diz, vai resolver as pedidas da casa de Israel, o segundo convite. Terceiro, ano 34, no apedrejamento de Estevão, ele disse, não, aqui parou. Vamos lá para o gentil. Esse povo aqui já era, como nação. Certo? Ellen White fala em Atos dos Apóstolos que existem judeus, que são peritos nas escrituras, entendeu? Que vão se converter. E vão dar também o alto clamor. E Ellen White fala que não devemos negligenciar os judeus, eles foram rejeitados como nação, não como indivíduo. Agora, se vocês souber o hebraico, para explicar para eles, né? Vocês que sabem. Então vamos dar continuidade. Assim, nesses dias, a obra deve ser feita, diz a pena inspirada. Há muitos departamentos de trabalho. Desempenhe cada um uma parte, da melhor maneira que lhe seja possível. O homem que tem apenas um talento não deve enterrar no solo. Deus deu a cada um sua obra.
segundo as aptidões que possuem. Aqueles a quem foram confiados maiores legados e habilidades não devem procurar reduzir ao silêncio outros de menos capacidade e experiência. Os homens dotados de um talento podem alcançar uma classe da qual os que possuem 2 ou 5 talentos não se podem aproximar. Grandes e pequenos são igualmente vasos escolhidos para levar a água da vida às almas sedentas. Grandes e pequenos. Não ponham os que pregam a palavra a mão no mais humilde obreiro, dizendo: você deve trabalhar neste ramo, por não trabalhar em nenhum outro. Não façam isto, irmãos. Trabalhe cada um em sua própria esfera, e vestido de sua própria armadura, fazendo seja o que for, que possa fazer em sua maneira humilde. Olha a característica. Presunção e orgulho são as características do capeta, entendeu? A humildade de Cristo. Fortaleçam-lhes as mãos na obra. Então nós temos que fortalecer o quê? As mãos. É fortalecer a mão desses que estão pregando a mensagem. Não é criticar, nem proibir. Certo? E agora estão ligando de uma associação para outra associação. Olha, a associação do capeta ligando para outra associação. Porque isso é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Como é que eu vou proibir alguém de pregar o evangelho? Pode ser um católico. Se está distribuindo panfleto, pega o panfleto, leia. Examinar tudo e até o que é bom. Mas vê a sinceridade dele, a sinceridade de uma criança dando panfleto. Pode estar errado, agora eu vou rasgar e jogar fora, porque não se harmoniza com a luz que eu tenho. Deus tem ovelha em outra prisca, irmão. E a maior massa de Deus está dentro da igreja católica, a maior massa. Porque são sinceros e adoram um pau, um santo. E a maioria dos cristãos são hipócritas, frio formalistas, cegos. Estão dentro da igreja, estão adorando o diabo dentro da igreja, as modas, o mundanismo, certo? E ainda tem cara de pau dizer que os católicos vão ficar fora do reino de Deus. Espírita, cuidado. Se eles continuar nos erros, mas se forem sinceros, Deus está iluminando. Quem ilumina é o Espírito Santo é a palavra. E eles vão reconhecer seus erros. E vão ser adoradores de Cristo, que vão adorar Deus em Espírito e em verdade. Preste atenção. Você não deve condenar ninguém. Nem proibir ninguém de não pregar. Agora estão lançando carta de uma associação para outra. Esse aí não prega aí na igreja. Esse aqui não pode distribuir isso. Que é isso aí. Isso chama-se ditadura. O comunismo de Lula. Esses aí são que votaram em Lula. Esses aí são tudo comunistas. Isso é socialismo. Isso é romanismo. É uma das características do Império Romano. E dos Medo-Persa. Né? Infalibilidade. Papal. Ninguém pode entrar errado e eles não erram. E são infalíveis. Eles que têm a verdade. Entendeu? Isso é romanismo. Ditadura. São os apoiadores de Lula. Então, vamos dar continuidade aqui. Satanás empregará todo o meio possível para impedir a verdade. Então quem está usando todos os meios possíveis, irmão, para impedir que a verdade chegue ao povo? É o diabo. Aqui, ó, está escrito. O diabo odeia a verdade. Ele não quer que chegue aos que estão imersos no erro. A voz da advertência e de rogo, porém, deve alcançá-los. E ao passo que apenas poucos estão empenhados na obra. Poucos, ela diz poucos. Milhares. Agora ela diz assim, ó, milhares deviam estar tão interessados quanto eles. Nunca foi desígnio de Deus que os membros leigos da igreja evitassem trabalhar em sua causa. Vai trabalhar hoje na minha vinha, Mateus 21, 28. É a ordem do mestre, não é a ordem da organização não, viu? Nem dos fariseus, nem dos escribas, é a ordem do mestre. Vai trabalhar na minha vinha, cada um de seus seguidores. Enquanto houver pessoas por converter no mundo, deve haver pela salvação mais ativo, zeloso e fervente e decidido esforço. Se os membros da igreja não lançarem individualmente mão, individualmente, aqui não é coletivo não, irmãos. Não vou esperar por organização não, principalmente esse clero satânico. Se os membros da igreja não lançarem individualmente mão dessa obra, mostrarão assim não estar em viva conexão com Deus. E ele vai dizer o seguinte, se continuares assim, frios, mundanos, trabalhando, vivendo uma vida de inatividade, esses serão excluídos. Deus vai descartá-lo, entendeu? Vai vomitar da sua boca, como diz Apocalipse 3. Não serve para nada, como o sal que perdeu o sabor, certo? Ainda quer proibir dos outros pregar. Uns miseráveis desses aí, entendeu? Apocalipse 3, pobre miserável segue nus. Como é que o miserável desse vai proibir o povo de pregar, rapaz? Entende, irmãos? Então a igreja não gosta dessa mensagem não, entendeu? O cara está xingando. É miseráveis mesmo, miserável em questão espiritual. Não é só financeiro não sabe interpretar a língua não. Diz mais a pena inspirada, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, 633, ela diz assim. É tempo para todos se lançarem à obra, sem se deter, para medir exatamente a parte do erro que cabe ao outro. Irmão, nós temos que analisar também que nosso pior inimigo, mensagem escolhida, volume 1, 122, estão dentro da igreja. Mateus 10, se não me engano, 34. Nossos piores inimigos estão dentro da igreja. Quem foram os piores inimigos de Neemias na construção dos muros de Jerusalém? Sambalat, Tobias e Gesem. Os piores inimigos de Moisés, os próprios irmãos Arão e Miriam. Aí vem Coré, Datã e Abirão, da tribo de Levi, né, da tribo de Israel. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Rebelião em cima de rebelião. Agora a organização pode inverter, dizendo que o povo está contra a organização. Ali é a organização de Moisés. O profeta que Deus designou, vê se ele era frouxo como Arão. Ali é o verdadeiro ministério. Purificando o povo, santificando o povo, tirando os ídolos do meio do povo. Ali é o verdadeiro ministério. Não condescendia com o pecado do povo. Certo? Então, para tratar com mentes, diz a pena inspirada, requer serviço do coração inteiro. Lembremos-nos disto. Muitas vezes somos tentados a criticar um homem
detentor de alta posição de responsabilidade, porque ele não procede como nós pensamos que devia. Mas a pessoa que tem tanta responsabilidade a cumprir não carece da crítica de seus cobreiros. Precisa assim ser encorajado, sua indulgência, sua paciência e suas orações. Ele precisa da presença de Cristo, que habitar nele. Aqui está dizendo mais a pessoa que tem tanta responsabilidade, de alta posição. Que é uma pessoa de alta posição? Uma pessoa que é pastor, que é formado em PhD, bacharel, que está em alta posição, por exemplo, como Ted Wilson, ele tem alta posição, Ted Wilson. Mas aqui está dizendo crítica. Só que se alguém está em pecado e erro, Paulo fala para Timóteo: olha, na minha ausência, exorta, repreende e corrige. Quem está em erro. 49, testemunho para ministro. A igreja deve defeituosa, mas ela tem que ser repreendida, considerada advertida. Porque se ela permanecer deve defeituosa, ela vai para o fogo. Que Efésios 5, 27 fala que encontrar uma igreja pura, sem mácula, sem noda, como é que ela vai continuar uma igreja militante, deve defeituosa? A palavra de Jesus 3:31 fala que imperfeição é pecado. E aí, irmãos, como é que fica a história? Aqui não tem pra onde correr, não. Aqui o diabo não tem pra onde correr, não, viu? Aqui é só apertando parafuso. Então o que Ted Wilson está fazendo? Olha, ele está numa missão não de levar a igreja a reforma como fez Moisés, mas fundando as novas sementes de volume 1, 204, a nova semente de Satanás, lançando por terra toda a verdade. Irmãos. Participando, sabe de quê, Ted Wilson? Presidente da Assembleia Geral? Dos encontros ecumênicos. O que diz Apocalipse 16, 13 e 14? Da boca do dragão, da besta e falso profeta sairão três espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, que vão ao rei do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo. Chama-se ecumenismo. Cristo orou em João 10 para que vocês sejam um na verdade e na doutrina, não no paganismo e na apostasia, certo? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude cada dia a compreender essa mensagem. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desaparece.